Abertura, sequência de imagens. Em fundo azul luminoso, fotografias do ministro Gilmar Mendes ao longo de sua trajetória até se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Escrita em letras de forma ao lado direito de sua fotografia, Gilmar Mendes, 20 anos no STF. Sequência de imagens. Ministro Gilmar Mendes nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Ele caminha por lugares como o Espaço Cultural Ministro Menezes Direito. Ele veste uma toga preta. O ministro Gilmar Mendes é uma pessoa, diria eu, polivalente e, como disse, um formador de opinião. Tem na presença, na figura do Gilmar, alguém que funciona como um agente estabilizador da nossa República. Um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil. O ministro Gilmar Mendes não é mecânico. Aires Brito, ministro aposentado do STF. E não é, tecnicamente, autômato. Ele é autônomo. E muito tem contribuído para que o Supremo seja politicamente independente e não subserviente. O próprio Supremo Tribunal Federal Moraes, no Brasil deve muito ao ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Paulo não é só bom, ele é excepcional, é o jurista único da geração. O ministro Gilmar Mendes tem essa característica, ele ama o que faz, ele gosta do que ele faz, ele tem paixão pelo que faz. Gilmar Mendes está na história do Supremo Tribunal Federal Sarney, ex-presidente e da Justiça brasileira como um dos seus maiores nomes. A pequena cidade de Diamantino, no Mato Grosso, viu nascer Gilmar Ferreira Mendes. E no berço da família surgiu a inspiração para um futuro. Eu tinha uma família que tinha tradição jurídica. Meu bisavô foi desembargador por muitos anos, militou também na política do Mato Grosso. Muitos tios eram juízes. O meu avô era um advogado prático, aquilo que a gente chamava rábula. Então fazia júris e a gente acompanhava aquilo, era um espetáculo. Diamantino era uma sede de comarca. Para seguir a trilha dos referenciais familiares, foi preciso partir do interior e a efervescente capital política do país recebeu o jovem Gilmar. As salas de aula da Universidade de Brasília testemunharam o começo de uma das mais importantes carreiras jurídicas do Brasil. Eu conheço o ministro Gilmar Mendes Roberto desde Rosas, a Universidade advogado e de professor Brasília, do ministro Gilmar Mendes na UNB. Foi aluno da Universidade de Brasília. Uma grande característica de Gilmar Mendes, vamos dizer lá para trás, é a sua, uma palavra que a gente fala sofisticada, mas é uma palavra objetiva, chamada obstinação. A vontade de vencer, de trabalhar, de se dedicar, plantar a sua vida, estruturar o seu mundo e ser vitorioso, que foi realmente uma característica dele sempre, inclusive como estudante. Na Universidade de Brasília, nós encontrávamos com a elite dirigente da época, né? Fui aluno do ministro Moreira Alves, Flávio Marcílio, do Henrique de Araújo, em suma, grandes nomes daquela época, né? E acompanhávamos sessão do Supremo, vínhamos até o Senado. A partir de 74, nós já tínhamos um ambiente de maior liberalização política, embora ainda no regime autoritário, e depois, já na universidade, a gente vinha muito ao Senado escutar os discursos. Eu conheci o ministro Gilmar Mendes Paulo Gonet Branco, em 1983, há quase 40 anos, e fizemos uma amizade instantânea. Nós éramos colegas numa turma de mestrado na Universidade de Brasília, e o curioso é que já desde aquela época o Gilmar era uma pessoa diferenciada. Ele exercia-se uma liderança natural, não pelo modo de falar, não era de gestos muito largos, nem tinha uma voz tronitoante, mas era pela qualidade do pensamento dele. Ele conhecia todas as teses dos problemas jurídicos que eram debatidos nas aulas, na sala de aula.
e conhecia todos os pontos confrontantes que eram importantes. Conhecia as doutrinas mais insinuantes, as doutrinas mais ao dia do que era produzido sobre os pontos de controvérsia. E quando nós estávamos no debate, a gente sempre esperava a palavra do Gilmar, porque a gente sabia que ali ia ter uma direção diferenciada para todo o debate, para todo o diálogo que se formava na sala de aula. Era fantástico. Bacharelado em Direito e mestrado em Direito e Estado, Universidade de Brasília. Mestrado e doutorado em Direito, Universidade de Münster, na Alemanha, com a tese intitulada O Controle Abstrato de Normas perante a Corte Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal Federal. Eu fui para a universidade para escrever o meu doutorado. E escrevi o doutorado, obra publicada em alemão, também está publicada em português, sob o nome de Jurisdição Gilmar Mendes, ministro do STF. E voltei ao Brasil em 90, portanto cumpri todo esse papel. Na Alemanha vivi a queda do Muro de Berlim, 89, não é? É uma nova transformação da Europa, a libertação em relação ao chamado mundo soviético, jugo soviético. O ministro Gilmar, Nery da Silveira, ministro aposentado do STF. Desde o seu tempo acadêmico, emprestou uma dedicação muito grande ao estudo do direito constitucional e, em particular, do controle de constitucionalidade de leis e atos, o que tem se estendido ao longo dessas 2 décadas da sua participação na Corte. Ele fez o curso de doutorado e defendeu tese também sobre esta matéria, mas já trazendo, então, a contribuição do Tribunal Constitucional Federal Alemão, o que não deixou de ter uma importância muito grande. O ministro Moreira Alves já trabalhava também com essas informações. Isso tudo veio contribuir para os estudos que o Supremo Tribunal Federal teve de fazer desde a Constituição de 88, em que esta matéria do controle de constitucionalidade de leis e atos ganhou uma importância muito grande. O ministro Gilmar Mendes entra em sala de aula. Com formação jurídica consolidada, Gilmar Mendes passou a lecionar em turmas de graduação e pós-graduação de Direito em diversas instituições de ensino e é sócio fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Na sala de aula, os alunos ficam fascinados com as aulas do professor Gilmar, porque ele não trata como um superior Branco, que está falando com um discípulo que simplesmente vai acolher uma palavra profética sobre o direito. Ele expõe pontos de vista, está aberto a perguntas, está aberto a conversa, a uma eventual dissidência, realmente alguém que trata qualquer pessoa que lida com ele como um ser humano de igual dignidade. Eu lembro que eu testemunhava quando nós lecionávamos juntos, também quando assistia às suas aulas, a paciência e a abertura dele a receber os mais distintos questionamentos, nem sempre os mais bem feitos, mas muitas vezes sim. Então foi um orientador muito humano, assim, muito acolhedor e muito paciente. Vinheta, fotografia do ministro Gilmar Mendes em fundo azul. Publicou mais de 30 obras individuais e coletivas. Recebeu o prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Direito em 2008. Alguns exemplares são referenciais acadêmicos. Livro Curso de Direito Constitucional. A produção acadêmica dele realmente foi sempre muito expressiva. Ele publicou inúmeros artigos em revistas especializadas, livros. Um dos livros dele de maior curso, de maior circulação, é o Curso de Direito Constitucional, que ele escreveu em parceria com Paulo Gonet Branco. E é um livro de referência para todos aqueles que queiram se inteirar dessa disciplina.
E a contribuição do ministro Gilmar Mendes neste curso de Direito Constitucional... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Tópica, mais pontual e que teve talvez uma maior repercussão, até pela experiência dele, é justamente o controle de constitucionalidade. São poucas as pessoas que entendem, como ele, deste assunto. Tanto do ponto de vista prático, como ministro do Supremo Tribunal Federal, como sob a perspectiva acadêmica. O Gilmar costuma dizer que nós somos parceiros de escritura, e nada me orgulha mais do que isso, né? Do que atuarmos juntos nesse livro de que eu tenho tanto orgulho de assinar junto com ele. Esse livro surgiu de uma ideia do Gilmar. Nós dávamos aulas de pós-graduação na área do direito constitucional e pensamos, estamos nos esforçando, as aulas são sempre preparadas, a gente procura estar sempre atualizado. Por que não transformar essas aulas em um livro? E assim surgiu a ideia do curso de Direito Constitucional, que já está na 17ª edição neste ano de 2022. Habilidade conciliadora e refinado conhecimento jurídico conduziram a trajetória de Gilmar Mendes a diversos cargos públicos. Primeiro como oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, depois como procurador da República, onde foi aprovado em primeiro lugar no concurso público. Trabalhava na Procuradoria, que cumpria, nesse período ainda pré-88, as funções de Advocacia da União, né, e também de Ministério Público. E eu entrei nesse período, dava parecer em matérias de controle de constitucionalidade no Supremo. Me coube também fazer um trabalho difícil, que era a defesa da União a propósito das terras indígenas do Xingu. Acabei fazendo um trabalho que ainda hoje é considerado bastante relevante. A União vinha perdendo essas causas em favor dos estados e o território do Xingu era alguma coisa muito expressiva. Depois nós acabamos por ganhar essa causa também graças um pouco a esse trabalho. Vinheta. Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, 1976 a 1979. E na Embaixada do Brasil em Bonn, na Alemanha, 1979 a 1982. Procurador da República com atuação em processos no Supremo Tribunal Federal, 1985 a 1988. Adjunto da Subsecretaria-Geral da Presidência da República, 1990 a 1991. Consultor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República, 1991 a 1992. Assessor técnico na Relatoria da Revisão Constitucional da Câmara dos Deputados, 1993 a 1994. Assessor técnico do Ministro da Justiça, 1995 a 1996. Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, 1996 a 2000. Advogado-Geral da União, 2000 a 2002. Por onde o ministro Gilmar Mendes passou, ele transformou, vamos dizer assim, os cargos. Luciano Fuch, professor e ex-chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes. Teve uma presença muito firme, muito energética, desenvolvendo um potencial e incrementando, acho que o aspecto institucional por onde passou, seja no Ministério Público, seja no Executivo, e ajudando até na revisão constitucional, né? Então, cargos que hoje são muito relevantes, na realidade ganharam a relevância com a passagem do Gilmar Mendes, né? A Advocacia Geral da União, eu com certeza tenho um antes e depois. Luiz Inácio Adams, ex-advogado-geral da União. Porque a Advocacia Geral da União, até a época que ele assumiu como advogado-geral, ela ainda é muito vocacionada para a antiga Consultoria Geral da República, para pareceres, para atividade consultiva. Com o ministro Gilmar, a AGU começa a assumir uma posição mais ativa e operativa do ponto de vista do contencioso judicial. O ministro Gilmar, ele inverteu Maria Jovita Valente, procuradora-geral aposentada. Porque antes era o advogado-geral que procurava os ministros de Estado e que ia aos ministérios. Com a chegada dele, não. Os ministros é que vinham à AGU procurar por ele. O doutor Gilmar foi o primeiro advogado-geral a fazer sustentação oral
em defesa da União, né? E de autarquias e fundações, ele fazia tudo perante o Supremo. A criação da AGU, da Roberto Advocacia Geral Rosas, da União, advogado e foi professor muito do ministro importante Gilmar para Mendes exercer na esse UNB. papel. Mas mais do que isso, foi o papel de Gilmar Mendes à frente da AGU que deu essa estrutura no maior escritório de advocacia do Brasil, que é a Advocacia Geral da União. Isso ele empreendeu, implementou, fez os concursos, criou um espírito de advocacia mesmo, de interesse da União, e hoje a Advocacia Geral da União é uma realidade graças ao início importante de Gilmar Mendes. Uma trajetória que culminou na indicação de Gilmar Mendes para compor a mais alta corte do país. Posso dizer que aquilo representou um Everardo Maciel, consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal. Cardoso, do valoroso trabalho que ele exerceu na Casa Civil e na Advocacia Geral da União. E junto a também um reconhecimento por suas qualidades intelectuais, notadamente no campo jurídico. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal o Dr. Gilmar Ferreira Mendes. O ministro Gilmar Mendes olha para a plateia. No dia 20 de junho de 2002, Gilmar Mendes ocupou uma cadeira no plenário do STF. Com a experiência da vida pública e formação intelectual sólida, os julgamentos da Corte passaram a contar com uma interpretação diferenciada sobre o controle da constitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes tem uma carreira Ricardo notável. Lewandowski, ministro do STF. Antes e depois de ter ingressado no Supremo Tribunal Federal. Eu penso que o ministro Gilmar Mendes, ele é um exemplo daquele indivíduo que vem para o Supremo Tribunal Federal e cumpre os requisitos do artigo 101 da Constituição, especialmente no que diz respeito ao notável saber jurídico. Ele tem uma visão larga Gonçalves, professor de Direito da USP. E todos os ramos do direito constitucional são do direito brasileiro. Todos os ramos do direito brasileiro são conhecidos por ele. Em todos eles, ele se sente bem, ele não se sente constrangido ou não encontra dificuldades para manifestar a sua opinião. A construção de Gilmar Mendes, entre outras ideias, ou então aprimoramentos e instrumentos judiciais como o mandado de injunção, como a arguição do descumprimento de preceito fundamental, como a ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, uma série de instrumentos jurídicos que permitiram ao Supremo Tribunal Federal brasileiro ter um outro momento, enquanto anteriormente era uma corte de julgamentos individuais, passou a ser uma corte de julgamentos coletivos e institucionais. Ele inaugura muitas discussões Luciano Fuch, professor sobre e ex-chefe de gabinete o controle do ministro abstrato Gilmar de Mendes. constitucionalidade, as técnicas de decisão, né, diferentes formas de se aplicarem aos votos, modulação de efeitos, todas essas ferramentas, vamos dizer assim, começaram a ficar à disposição do tribunal e deram uma outra dimensão, uma outra capacidade de resolução para o Supremo, que acabou auxiliando muito em várias questões de difícil ajuste, porque nem sempre a resposta é um mero sim ou não. Entre 2008 e 2010, Gilmar Mendes assumiu a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Uma gestão marcada pelo protagonismo de iniciativas, muitas delas voltadas para a questão social e penitenciária, e um olhar atento para a dignidade da pessoa humana. Até hoje, nós lembramos da atuação dele no que diz respeito aos mutirões carcerários. O Brasil tem uma chaga da qual ainda não se liberou, com relação à qual não conseguiu superar ainda, que é a superlotação dos estabelecimentos prisionais. E o ministro Gilmar Mendes, então, inaugurou os mutirões carcerários, justamente para examinar a situação de cada preso em particular e liberar aqueles que estavam indevidamente presos. E foi realmente um marco na história da administração penitenciária, no sentido de que realmente houve uma libertação de muitas pessoas
que não deviam estar presas e continuavam superlotando os estabelecimentos prisionais brasileiros. Foram mais de 20 mil pessoas que estavam presas injustamente, sem fundamento, seja legal, seja jurídico, que foram descobertas por uma atuação presente do ministro Gilmar Mendes. E aí uma outra característica, essa também, a defesa do seu lado não só institucional, intelectual, do ponto de vista do direito constitucional, mas também uma visão e um olhar social àqueles para quem muitas vezes a sociedade deixa de olhar. Hoje eu sou juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e há uma interface muito grande entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o CNJ, porque dentro do Brasil o cumprimento e a fiscalização do cumprimento das decisões da Corte é feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, até hoje, quando eu frequento o Conselho Nacional de Justiça, eu percebo ali os legados dessa época que as pessoas mencionam. Nós falamos, precisamos fazer alguma coisa. Ministro do STF. Vamos cuidar de um programa de ressocialização. E eu já tinha assinado com a FUNAP aqui no Distrito Federal um programa de cooperação entre o Supremo e essa fundação de apenados. E agora, então, nós lançávamos nacionalmente esse programa, tentando fazer com que prefeituras, Estado, desse uma cota de terceirizados para empregar egressos do sistema prisional. Então, lançamos o programa Começar de Novo, e que teve grande repercussão. Ainda hoje tenho no gabinete egressos do sistema prisional, pelo menos 4. Esse programa foi, Paulo de Tarso Tamburini, juiz e ex-conselheiro do CNJ. Que foi feito porque, além dos mutirões em que colocou à luz a situação bastante precária do sistema carcerário brasileiro, da pouca organização nos processos de execução penal e também na dificuldade de reinserção social desses presos, que, por consequência, aumentava a reincidência. E essa atitude do ministro de estar presente, inclusive, em vários dos mutirões, ele ia ao presídio, conversava com os presos. Isso foi bastante importante e eu acho que assim, um diferencial bastante relevante para a vida da jurídica do país e de cidadania realmente. Em pé, ministro Gilmar Mendes assina documento em cerimônia solene. Próximo dele, 3 homens de terno e gravata que também assinam. Ela ocorre no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O ministro teve um papel Renato Parente, ex-assessor de comunicação do ministro Gilmar Mendes. Na comunicação social do Supremo e do CNJ também. No Supremo, por exemplo, o ministro Gilmar assinou o primeiro acordo de cooperação com a Google Internacional, e sendo assim a primeira corte constitucional no mundo a ter um canal oficial no YouTube. Página do STF no site YouTube. A cada linha são expostos 4 vídeos contendo material audiovisual do tribunal. Materiais como sessões plenárias e audiências públicas. Outro marco relevante na verdade, essa é uma marca pessoal dele, que vem dessa forte ligação que ele tem com a academia, né? Com o ensino, o fato dele ser um professor desde sempre. Ele nos passou orientação na época de que a TV Justiça deveria ter um foco também no ensino do direito. Ele costumava dizer assim, sempre que possível, a TV Justiça deveria ensinar a empregada doméstica sobre os direitos dela e o empregador doméstico sobre os direitos dele. Deveria ajudar os profissionais do direito, principalmente aqueles que não têm que têm mais dificuldades econômicas e não têm como pagar um curso de especialização, deveria oferecer isso de modo gratuito. Foi a partir daí que a TV Justiça começou a ter na sua grade vários programas, uma faixa toda naquela época dedicada ao ensino, que é o programa Saber Direito, que, salvo engano, está no ar na grade da TV Justiça até hoje. O próprio ministro Gilmar Mendes passou lá uma tarde dando aula para vários alunos de direito de Brasília. Nós estamos hoje aqui para desenvolver o nosso Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. De Constitucionalidade. E essa aula depois foi exibida e é muito acessada até hoje no YouTube. O que acabou depois desse sucesso
motivando a TV Justiça a ter um primeiro subcanal digital. Foi um dos primeiros no Brasil na época, se eu não me engano, lá também em 2010, um subcanal chamado Ponto Jus. Vinheta. Telas transparentes formam um livro. Escrito dentro dele com letras vermelhas, Ponto Jus. À frente do Tribunal Superior Eleitoral por 2 vezes, Gilmar Mendes também deixou a marca de uma gestão sólida e estratégica. Ele ocupou a cadeira do TSE em 2006 e no biênio entre 2016 e 2018. São inúmeros momentos no TSE, por Alexandre exemplo, de Moraes, o Gilmar Mendes STF. presidiu as eleições nacionais e isso realmente é um grande feito. Hoje, como vice-presidente do TSE e aquele que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições desse ano, eu entendo de uma maneira mais profunda, né, a dificuldade que é ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidir as eleições. O ministro Gilmar Mendes fez com excelência. Visão constitucional e largo conhecimento que, ao longo de 2 décadas, foram decisivos em diversos julgamentos. Eu me lembro de um caso, Manuel entre Gonçalves, outros, professor de Direito, que foi o relativo à greve dos funcionários públicos. A greve dos funcionários públicos, segundo a Constituição, exigia uma lei especial e essa lei não vinha e até hoje, na verdade, não veio. Ele encontrou uma saída utilizando o mandado de injunção, permitindo ou determinando que no que coubesse se aplicasse a legislação trabalhista para a greve do servidor público. Ele encontrou uma solução que, ao menos, Everardo Maciel, consultor tributário e ex-secretário da Receita mitigar Federal. essa mora legislativa, que foi dizer que, enquanto não existe a lei, se aplica ao serviço público os mesmos regramentos aplicáveis à iniciativa privada. Veja, por exemplo, a greve hoje dos peritos do INSS. Causa tumulto enorme. Nós vimos o custo das greves aqui. Os processos que não eram preparados. Agora, tem o direito essas pessoas de terem o salário assegurado? Quer dizer, isto é greve, é férias, o que é isto? Como que isso se enquadra? Veja, isso não ocorre no âmbito do direito privado. Determinadas matérias Silveira, tiveram uma participação muito grande do ministro nos estudos do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a questão da saúde no âmbito do direito da nossa Constituição, portanto, do direito constitucional brasileiro atual, esse tema logrou, ao que recordo, quando o ministro Gilmar era presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi entre os anos 2008 e 2010, o ministro Gilmar desenvolveu um trabalho de pesquisa que representa um verdadeiro tratado sobre a matéria. E num julgamento de um agravo contra, ao que recordo, uma decisão em tutela antecipada para a concessão de um determinado medicamento que não era ainda entre nós conhecido, mas que era a indicação teórica, a indicação técnica do médico para o tratamento do paciente. O seu voto, nesse caso, foi acolhido pela Corte. Na questão social, ele superou uma limitação que a Lei Orgânica da Assistência Social tinha, que para alguém ser beneficiário da assistência social, na sua família não poderia ter uma renda per capita maior do que 1/4 do salário mínimo, imagina. Então, para que, por exemplo, um idoso recebesse uma assistência social, ele não poderia ter na sua família uma média que fosse acima de 1/4 do salário mínimo. Esse precedente foi superado, essa disposição legal foi declarada
incompatível com a Constituição, em julgado do ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal destacou-se sempre por posições muito fortes, pela defesa bastante intensa dos seus pontos de vista, e nesse aspecto ele é um formador de opinião, não só internamente, na casa, na corte, mas também externamente. E, assim, de memória, lembro de pelo menos 3 votos ou decisões das quais ele participou e que ele redigiu. Uma delas foi a liberdade de expressão, no seu sentido mais amplo, na medida em que o Supremo decidiu, num recurso extraordinário, de que não é exigível o diploma para o exercício da profissão de jornalista. A pandemia do novo coronavírus também exigiu da mais alta corte do país respostas rápidas. Nos últimos 2 anos, diversos julgados analisaram as políticas públicas adotadas por estados e municípios e ações do governo federal. O tribunal não tem sido justamente avaliado Gilmar Mendes, ministro do STF. Por sua atuação na pandemia. Acredito que se não tivemos uma tragédia maior, isso se deu graças à atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal percebeu que era importante fortalecer estados e municípios vis-à-vis a União, nesse contexto que nós estávamos inseridos de luta política, de política eleitoral. E o tribunal atendeu até as recomendações da OMS para que, naquele momento em que não havia medicamentos efetivos, que se praticasse a prevenção. Ao longo dos últimos anos, outros julgados de grande repercussão no país também contaram com a participação do ministro Gilmar Mendes, que por vezes viu a necessidade de modificar o posicionamento, como no julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. E as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas, que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. Porque até então a exigência era do trânsito em julgado. E nós, então, formamos uma maioria por 6-5 nesse sentido. Depois se viu que a prisão da segunda instância estava propiciando uma série de abusos. O sujeito era preso em primeiro grau, já provisoriamente, depois vinha a sentença, depois vinha a decisão de segundo grau e ele permanecia preso por tempo indefinido. Então, isso estava perpetrando uma série de abusos e, nesse contexto, nós ainda íamos julgar a questão, tínhamos só discutido a liminar, eu mesmo disse, precisamos rever isso. É claro que isso causa muita celeuma, causa muita polêmica e tal, porque sempre se atribui um pequeno interesse nisto ou naquilo, quando essas questões são muito naturais, tendo em vista a complexidade do processo decisório. Dono de posicionamentos firmes, mesmo contra a opinião pública ou interpretações divergentes de colegas da corte, Gilmar Mendes, no julgamento de ações no âmbito da Operação Lava Jato e da suspeição do então juiz Sérgio Moro, apontou excessos e fez previsões sobre as consequências das decisões tomadas pela vara criminal em Curitiba. Eu acho que é fundamental Gilmar Mendes, ministro do STF, mantenha o sentimento de imparcialidade. Todos nós temos as nossas vaidades e tal, mas nós não devemos imaginar, isso acho que vale também para os homens públicos da política, né, que somos os salvadores do mundo. Né? Em um dado momento, eu acho que aconteceu isto, e aí houve um conúbio, talvez grave, entre a mídia e segmentos do próprio judiciário, talvez um certo temor também dos tribunais que estavam incumbidos da revisão, havia uma mídia opressiva, em suma, um conjunto
de circunstâncias também no ambiente político, os próprios fatos graves que certamente ocorreram, e tudo isso levou a que um projeto que poderia ser normal de combate à corrupção se convolasse num movimento político. Tanto é que se dizia, não se pode fazer isso porque contraria a Lava Jato. O que é contrariar a Lava Jato? Isso não é função da Lava Jato dizer o que os políticos vão fazer, aprovar um projeto de lei. Não é função de ninguém no judiciário fazer isso. Eles tinham alçado a um patamar que não correspondia às suas funções institucionais. Criticavam os tribunais superiores que reformavam suas decisões. Eu elogiei medidas que foram tomadas pela Lava Jato, mas desde logo aqui na turma, então, na segunda turma, que era incumbida dessa temática, chamava atenção para os excessos das prisões, as prisões alongadas que depois levavam às delações. Eu já brinquei no plenário, vou encontrar várias frases minhas, dizendo que eu sou um mau profeta, porque acabo acertando as minhas previsões. E eu vaticinava que aquilo iria dar muito errado. E depois veio, como sabe, a chamada vaza-jato, aquelas informações que vieram de como que se dava aquele conúbio entre promotor Dallagnol, chefe da Força-Tarefa do Ministério Público, e o juiz Moro, e toda essa história, que de fato representa talvez um dos maiores escândalos judiciais do mundo. É um modelo de corrupção no âmbito da estrutura do judiciário. De quando em vez, um ou outro repórter diz: o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de incômodos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais, observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Eu dizia, então, tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois, vejo, senhores, que de vez em quando eu me rogo o papel de falso profeta, porque acabo acertando. O Poder Judiciário, o juiz e o próprio Supremo Tribunal Federal devem respeito à opinião pública, devem fundamentar suas decisões para que a opinião pública conheça o porquê aquilo foi decidido, mas jamais devem pautar suas decisões por eventuais clamores públicos num determinado momento. Isso o ministro Gilmar Mendes, nos seus 20 anos de Supremo Tribunal Federal, jamais fez. Que ele sempre é muito veemente na defesa dos seus pontos teóricos, da sua visão jurídica, legal, constitucional. Mas, na verdade, é uma pessoa realmente que tem a habilidade de ouvir, de se fazer ouvir e de procurar soluções para os problemas. A grande função de um juiz é ser resolvedor de problemas e de pacificação. Cada um ao seu estilo, o ministro Gilmar compõe muito bem esse trabalho de ser aquela pessoa que consegue compor conflitos. Eu vejo no ministro Gilmar Mendes, Manuel Gonçalves, um grande jurista, da USP, como um homem de Estado e uma pessoa que é capaz de evoluir no seu pensamento, mas estudando essa questão mais profundamente, mudar a posição, ter a coragem de enfrentar as críticas que isso sempre acarreta, para tomar a posição que ele entende mais correta e mais justa. Certamente, isso o torna, às vezes, uma figura polêmica, mas uma figura polêmica que os juristas conscientes compreendem. Debates e divergências que levaram Gilmar Mendes inúmeras vezes à capa de jornais e revistas. Manchetes, capas e charges com o ministro Gilmar Mendes em quadros na parede. Não é bem a franqueza do ministro Renato Parente, que desagrada as ex-assessor pessoas. de comunicação do ministro Gilmar Mendes. É um pouco assim, as posições dele, muitas vezes serem aquilo que pensa a maioria das pessoas e às vezes até o senso comum. Aquilo mas isso aqui, a decisão mais justa é essa. Às vezes não deve ser a decisão
aquilo que as pessoas acham que é o mais justo não deve ser decisão tomada por um magistrado. E é nesse conflito de ideias e de posições é que vem um pouco desse desgaste, vamos dizer assim, que o ministro Gilmar tem às vezes perante a opinião pública. Hoje no Brasil, eu devo dizer que mesmo Michel Temer, ex-presidente da República, é preciso ter coragem. E o Gilmar tem coragem para as decisões que ele profere. Decisões sempre pautadas pela ordem jurídica, e não sai 1 milímetro da ordem jurídica, mas com muita coragem. Não é? Ele é enfático até, e essa ênfase que ele dá, muitas vezes, ênfase oral, né? Ênfase verbal, quando dá os votos, né? E mesmo ênfase por escrito. Né? Isso ajuda muito à preservação da democracia no país, porque é interessante, muitas vezes, conversando com ele, eu digo, olha, Gilmar, acho que o momento exige que se fale obviedades, porque as obviedades são esquecidas. Mas o Gilmar, quando diz obviedades, ele enriquece essas obviedades com a cultura, com a doutrina que ele aporta nas suas falas e nas suas decisões. Né? De modo que ele presta realmente um grande serviço ao país. O Gilmar Mendes tem personalidade, uma personalidade forte. Aires Brito, ministro aposentado do STF. Diz com o que pensa, com estilo, oratório, redacional. Ele é vigoroso no que diz, é afirmativo. É uma personalidade afirmativa, de encarar as coisas e encarar também as pessoas eventualmente contrárias ao entendimento dele. Isto foi deliberado. Tanto é que essa história toda está trazendo para o plenário, não fica bem. Uma subversão processual desta ordem. Divergências à parte, num ponto Gilmar Mendes se une à maioria da população, a paixão pelo futebol. O decano do STF abriu as portas do gabinete para revelar uma coleção, segundo ele, pluralista, de encher os olhos de muitos torcedores. Então não tem só a camisa do Santos, né? Não, veja que tem aí uma variedade. Não. E o Cruzeiro é interessante falar isso. Na minha infância, a gente considerava o Santos um time quase imbatível. Só que surgiam novos clubes. E em 66, o Cruzeiro bateu. Isso aqui eu acho que foi o Disseu Lopes que me deu. O Cruzeiro, do Tostão, desses novos jogadores, Natal, Disseu Lopes, bateu o Santos por 6-2. E quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, em seguida eu falei com o Pelé. E o Pelé disse, o que aconteceu? Eu nunca vi isso. Aí eu disse, olha, mas eu já vi o time do Pelé, o Santos, perder de 6-2 para o Cruzeiro. Ele disse, até me esqueci disso. Essa foto é rara, é um momento de Pelé no gol. Isso aqui ele me trouxe, acho que estava na AGU. É aquele filme Pelé Eterno. Acho que é uma coisa interessante. Naqueles trabalhos que a gente fez com o futebol, a seleção brasileira apoiando os programas do CNJ. A gente sempre que possível tentava fazer essa conexão. Né? Outra paixão acompanha o ministro fora dos tribunais. Há um lado do pouco conhecido do Gilmar, Paulo Gonet Branco, vice-procurador-geral da República, e de devoção amorosa. É pouco conhecido até por motivos óbvios, né? Mas eu acho que vale a pena a gente destacar esse traço essencial para conhecer e aumentar ainda mais a admiração que o Gilmar merece. O que eu estou me referindo é ao casal modelar que ele forma com a doutora Guiomar Mendes. E por que modelar? Por que exemplar? Porque você vê na união deles aquele ideal de respeito, apoio moral, carinho e fortalecimento recíprocos. O respeito e o apego aos Mendes, valores advogada e esposa do ministro Gilmar Mendes, éticos e morais que a gente procura passar para a nossa família. E nesse ponto a gente se encontra muito. Eu acho que é o nosso maior ponto de encontro, porque o Gilmar pensa exatamente como eu penso.
a respeito dos princípios que devem ser passados para os nossos filhos. Princípios democráticos que, para Guiomar, norteiam a vida em família e a identidade do juiz Gilmar Mendes. Bom, você me pergunta quem é o Gilmar, né? O Gilmar, para mim, é um homem afeito ao desafio, ao debate, ao embate, ao enfrentamento. O Gilmar é uma pessoa obstinada, é um defensor obstinado dos princípios e garantias constitucionais. É um homem com uma visão prospectiva extraordinária, rara, e um excelente e habilidoso conciliador. Isso eu te resumo quem é o Gilmar juiz. Na verdade, o Gilmar só levanta a voz na defesa dos princípios democráticos. Aí sim, quando se trata disso, eu vejo o Gilmar inflexível, como se diz no Ceará, eu vejo o Gilmar encanzinado. Ele brada, ele levanta a voz na defesa dos princípios democráticos e amansa a voz no seio da família para pregar no âmbito familiar o respeito a esses princípios. Sequência de fatos do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E eu só vejo o Gilmar nervoso quando ele assiste ao jogo de futebol, quando o Brasil está jogando, e eu vejo mais nervoso e mais aflito quando o Santos está em campo. Aí ele fica muito nervoso. Esse é o Gilmar. Para os filhos que decidiram por conta própria seguir os passos do pai, os hábitos dentro de casa uniram as trajetórias. As coisas acabaram acontecendo naturalmente. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de Francisco discutir Chertel ideias. Mendes, advogado Obviamente, e sempre vi meu filho pai do ministro estudando. Gilmar Mendes. Sempre foi uma pessoa que estudou muito. Acho que esse também foi um legado que a gente aprendeu dele, a importância do estudo. Então, me lembro, memórias de infância, a gente viajando para a praia e ele sempre levou uma mala de livros juntos, assim, ninguém... era a família, né, os familiares não conseguiam entender isso, mas ele sempre viajava com uma mala enorme, com 20, 30 livros e passava as férias estudando e sempre gostou de fazer isso. Então, eu diria que a gente cresceu num ambiente em que estudar e trabalhar eram coisas naturais, bem vistas e ao mesmo tempo prazerosas. Então acho que na hora que eu optei por fazer direito e acabei fazendo direito na UNB, onde ele também estudou, não foi tanto por uma orientação dele, ele nunca foi de alguém de orientar, de falar faça isso, faça aquilo, mas foi mais como uma continuação natural de um ambiente que se colocava ali como algo positivo e como algo interessante. Ele sempre teve uma paixão muito grande pelos estudos, né? Os estudos jurídicos. Então, e no meu caso, tanto eu quanto meu irmão, mas a gente também seguiu eu diria que a gente seguiu essa trilha de alguma forma também, buscando essa doutrina alemã, buscando os estudos na Alemanha. E isso, eu acho que vendo essa alegria Laura que ele Chertel tinha, Mendes, essa paixão e filha mesmo do que ele ministro tinha pelo Gilmar Mendes. direito, né, as entrevistas que ele dava, nesses tantos cargos que ele também já ocupou, aí inclusive antes do Supremo, eu acho que isso foi despertando para a gente o interesse e eu acho também, eu lembro de discutir muito com ele na faculdade, ele foi meu professor lá na UNB, e de conversar muito com ele sobre vários dos temas, dos direitos fundamentais. Um dos temas que acabou marcando muito a minha vida, hoje eu trabalho praticamente todos só com proteção de dados pessoais, direito digital, era um tema que eu discutia muito com ele, né, autodeterminação informativa. Então, sempre ele teve muito eu acho que de alguma forma ele passou também para a gente essa paixão, e aí acho que foi um pouco natural, estando em Brasília, escolher também essa profissão. Claramente me parece uma pessoa que decide de acordo com as suas convicções, que age de acordo com suas convicções pessoais. E aí, obviamente, cabe aí à mídia, aos historiadores fazerem os juízos de acordo com os parâmetros jornalísticos ou com parâmetros históricos,
Mas acho que, como toda personalidade pública, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, ele, como qualquer outra pessoa que ocupar um cargo de relevo, vai estar sujeito a elogios, a críticas. Nesses anos todos, conversando com ele, nos últimos 20 anos, você vê que ele se move muito por aquilo que ele acha que é certo, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que é certo. Não importa se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se as pessoas, né, vão tirar pedra, se a imprensa vai reclamar. A gente tem que se guiar por aquilo que a gente acha que é certo e que é aquilo que tem fundamento. As datas redondas, como esta dos seus 20 anos de ministro... José Sarney, ex-presidente da República. Sejam a oportunidade de fixarmos suas virtudes. Somos testemunhas de um momento difícil da justiça brasileira. E Gilmar Mendes, com a sua coragem, altivez e qualidades morais, soube zelar pelos direitos individuais e as liberdades civis do nosso tempo. Ele foi a voz valente e seu saber jurídico que salvaram os direitos civis no momento em que os excessos rasgaram as leis e os direitos humanos nas crises recentes do Supremo Tribunal Federal. Esses 20 anos marcarão os juízes que evitaram um tempo de obscurantismo da justiça, e Gilmar Mendes será a estrela de primeira grandeza do nosso tempo e a história lhe fará justiça. O saldo da nossa convivência é amplamente superavitário, no sentido de ver nele um grande jurista, um grande estudioso, um constitucionalista, uma pessoa muito responsável no exercício da judicatura. Ele é assíduo, ele é pontual, ele é participativo e autor de teses, né, que ficaram. Por exemplo, as teses do ministro Gilmar, os escritos, os ensinamentos, os conceitos sobre controle de constitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes é um teórico definitivo. Não podia recusar o seu convite Silveira, para me pronunciar a respeito deste momento, né, dos 20 anos do ministro Gilmar Mendes, porque realmente ele tem atuado num momento de grande construção na jurisprudência do Supremo Tribunal e tem atuado com a capacidade que decorre dos seus estudos, das suas teses desenvolvidas e das publicações que têm grande influência e grande interesse por parte, especialmente dos estudantes de direito, nesse âmbito do direito constitucional. Participou, diria, de todos os julgamentos importantes nas últimas 2 décadas, nesses 20 anos, ou seja, ele participou de tudo que o Supremo Tribunal Federal construiu em termos de proteção aos direitos fundamentais, em termos de separação de poderes, de equilíbrio entre os poderes e fortalecimento do Poder Judiciário. Gilmar, quem diria, hein? Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Ministro do Supremo Tribunal. Olha, você tem tido um papel extraordinário. Você tem coragem, tem capacidade de falar, e no momento necessário você fala. Muito bom, eu gostei muito de ver o seu desempenho e fico feliz de poder ter ajudado um pouquinho a sua brilhante carreira. Muito obrigado. O ministro Gilmar Mendes é um grande amigo, além de tudo, né? É uma admiração, uma honra para mim ser parte de uma corte constitucional que tem a presença do ministro Gilmar Mendes, a sua resiliência na defesa de posições que muitas vezes parecem estar, às vezes, sendo contrárias àquilo que seria a posição da maioria das pessoas, mas que, na verdade, tem um sentido muito mais profundo, muito mais teleológico, finalístico e que, ao final, se demonstra como sendo uma realidade. O ministro Gilmar Mendes tem essa característica. Ele ama o que faz, ele gosta do que ele faz, ele tem paixão pelo que faz e se dedica de corpo e alma ao seu trabalho. E o Brasil que é beneficiado de ter na sua Corte Constitucional hoje como decano o ministro Gilmar Mendes. Parabéns, ministro Gilmar Mendes.
Em um texto intitulado Gilmar Mendes, um magistrado em defesa da Constituição, o ministro aposentado Celso de Mello ressaltou a trajetória, as virtudes do atual decano do STF e, em conclusão, afirmou: a presença do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que ostenta a reconhecida condição de magistrado em permanente defesa da ordem constitucional, traduzirá sempre consideradas a vocação protetiva e a segurança jurídica que emanam de seus sólidos e brilhantes votos, grave advertência aos profanadores do Estado Democrático de Direito e àqueles que ousem transgredir o seu dever de subordinação e de respeito ao Estatuto Supremo que rege a vida institucional de nosso país. Celso de Mello, ministro aposentado do STF. Eu acredito firmemente, como acreditava quando cheguei aqui, que o tribunal tem um grande papel na democracia brasileira, a ideia de uma certa contenção e de arbitragem de excessos no âmbito dos poderes, na construção de direitos fundamentais, na definição de direitos, na ampliação de determinadas políticas públicas. Acho que o tribunal aprimorou-se bastante nesse período. Créditos finais. Direção Diogo Ramos e Guilherme Mello. Produção Jussiane Matos e Tamires Amaral. Roteiro e edição Marina Campos. Assistente de produção Ana Rita Guedes. Imagens Francisco Cosmo, Jefferson Martins e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, Luiz Carlos e o Eric Rodrigues. Montagem e finalização Neuber Tavares e Ricardo Farias. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça 20 anos.